Começando mais uma live! Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre as energias de outubro, que está babadeiro. Outubro só está começando e temos muito que conversar nesse dia de Kim 89, Lua Espectral. Dia de libertarmos as emoções reprimidas. Porque a gente conseguir viver o propósito da tormenta, que é essas mudanças, essas transformações. E tá todo mundo me testando hoje. Inclusive eu abri a live e a live caiu do nada. Meu olho tá vermelho, vocês vão reparar que o olho tá vermelho. Mas eu estou aqui para poder informar o tempo, para poder fazer com que vocês possam expandir a consciência de vocês sobre esse tempo natural e sobre esse mês de outubro, que nós temos muitas energias aí para sentir e movimentar. Inclusive, a gente tem a entrada do Sol em Escorpião no dia 22, então a gente tem muito movimento. Vão me dizendo se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Hoje a gente está nessa energia de liberação energética, de liberação emocional. No momento em que a gente pode liberar todas as nossas emoções reprimidas, tudo que nós temos é a transformação em um nível muito mais elevado, muito mais conectado de fato com a nossa alma, com aquilo que nós somos. E a gente saiu aí, né, do dia 2 na energia do eclipse solar, que já traz toda essa energia de impacto e mudanças a nível aí planetário. Vocês podem estar percebendo o quanto que está acontecendo de tumultos aí, né, lá no Oriente Médio, né, todo esse rolê que está acontecendo. E tudo isso se deve às mudanças que nós estamos passando. A gente precisa lembrar que a tormenta, ela fala muito sobre ser um agente de transformação planetária. E quando a tormenta ela pode fazer essa expansão da consciência e transformar, tudo que nós temos é, de fato, essa expansão dessa visão, dessa transcendência da ilusão. A onda encantada da tormenta ela vai terminar no domingo, no dia das eleições aqui no Brasil. Então, esperem algumas coisinhas que podem vir a acontecer aí nessas eleições aqui no Brasil. Sim, podem esperar. Mas nesse mês de outubro nós temos muitas coisas acontecendo. A gente tem na segunda-feira a entrada e o início de um novo período de 13 dias. Eu vou vir falar somente dele. A gente vai entrar na onda encantada do humano. Uma onda encantada onde a gente vai trazer toda essa conexão com o impacto, com a influência, com o próprio livre-arbítrio, né? E o engraçado é que a gente saiu de 26 dias, né? Porque foram 26 dias. É a onda encantada do Enlaçador de Mundos e a onda encantada da Tormenta. Tudo aí falando de transformação. E agora a gente entra numa onda encantada que ela é um pouquinho mais leve, pra gente entrar numa outra onda encantada logo depois, um tanto quanto movimentada. E aí, né, pra quem não sabe o que é onda encantada, dentro do Tzolk'in, que é uma matriz de contagem natural do tempo que tem 260 dias, nós temos ali 20 ondas encantadas, ou seja, são 20 períodos de 13 dias. A cada 13 dias a gente tem uma renovação, a gente tem uma transformação dessa energia. E a gente vai percebendo que um ciclo ele vai se conectando com o outro. E a onda encantada, que começa na segunda-feira, que é a onda do humano, ela é uma onda que vai falar sobre toda essa questão da gente ter o nosso livre-arbítrio, para a gente poder fazer as mudanças, para a gente poder aceitar também as mudanças, porque as mudanças elas não acontecem do dia para a noite, é um processo que vai acontecendo, e nesse processo que vai acontecendo, a gente vai acessando todas as potências, a gente vai influenciando, a gente vai acessando a nossa sabedoria interior. Essa é uma onda, esse é um período de 13 dias para acessarmos a nossa sabedoria interna. E quanto mais a gente acessa a nossa sabedoria interna, mais o que a gente pode transmutar e transbordar é a coragem para sermos, a coragem para acessarmos nossos guias, nossos mentores que estão a todo instante com a gente. Vou colocar meu óculos para eu poder enxergar aqui o calendário. Mas na quinta-feira, no dia 10, nós teremos a entrada da lua crescente no signo de Capricórnio. Capricórnio? Acho que é. No signo de Capricórnio.
E agora eu fiquei confusa se é Capricórnio mesmo, gente. É, no signo de Capricórnio. E a gente vai ter aí essa lua crescente no signo de Capricórnio. Capricórnio é um signo que é muito conectado, muito direto, muito reto, né? E lua crescente a gente já começa aí trazendo essas mudanças, essa questão de movimento para aquilo que a gente tá querendo construir a longo prazo. A gente saiu ali de um eclipse e esse eclipse, ele promoveu mudanças, principalmente por estar numa lua nova, né? E lua nova é o início de um ciclo, e agora a gente começa a sentir o movimento. Só que outubro, ele não tá vindo para brincadeira, gente. Então, quando eu falo que é necessário a gente entender sobre o tempo e começarmos a nos observar em relação a esse tempo, a gente começa a perceber cada vez mais a importância de estarmos alinhados ao nosso coração, alinhados à natureza, né? Nós vivemos aí um turbilhão que veio equinócio, logo em seguida veio o eclipse, e aí a gente já tá terminando uma onda encantada que fala sobre transformações, a gente já vai entrar numa outra onda encantada que já traz um pouco de centramento, logo em seguida, né, na outra semana, a gente tem ali a lua cheia em Áries, ou seja, energia de fogo, né? Ariano gosta de guerra, lua cheia transborda essa abundância, então pode ser um período aí também tenso. Logo em seguida, no dia 18, isso dia 17, no dia 18 a gente entra na lua autoexistente da forma, pela visão do sincronário das 13 luas, ou seja, 28 dias para a gente dar forma ao nosso propósito. O que você colocou como propósito lá no início do giro do ano cósmico, né? Foi dia 26 de julho. O que tu colocou ali como propósito para esse ano cósmico? É o momento da gente começar a modelar, a formatar tudo aquilo que a gente colocou de propósito. Então, preciso concluir algo do ciclo passado que ficou pendente. É o momento da gente pegar, concluir, para a gente começar a dar forma no novo. E aí a gente vai sentindo esse movimento, porque no dia 20 nós começaremos a onda encantada da serpente. E aqui eu quero a atenção de vocês. Por quê? A onda da serpente, ela é uma onda que tem 10 portais de ativação galáctica, direto. Os portais de ativação galáctica são momentos onde a gente tá com um véu muito fininho com as outras dimensões. Então são períodos intensos, são períodos onde nós vamos sentir demais. A onda encantada da serpente, ela fala sobre ativar os nossos instintos, magnetizar os nossos instintos. Então vai ser uma onda encantada que vai bater na maioria das pessoas. Vai ser um período de 13 dias, a partir do dia 20 de outubro, que vai bater na galera. Principalmente porque no dia 22 de outubro, o que a gente tem? A entrada do Sol em Escorpião, nessa delicinha que é o signo de Escorpião, mas que muita gente não gosta, porque Escorpião chama na responsabilidade mesmo. Escorpião vai chamar na chincha, Escorpião vai falar que é hora de transmutar, que é hora de desapegar. Então, a gente vai estar vivendo uma onda que fala sobre sobrevivência. Imagina o quanto de gente vai estar ali naquele modo piloto automático sobrevivência, entende? E aí vem um ponto muito sério. Nós estamos passando por um processo de transição planetária, nós estamos findando esse processo aí do desacobertamento do véu. E quanto mais a gente vai se aproximando do fim, mais desafiador vai ficando. É natural. Só que muita gente ainda prefere ficar de olhos tampados para o que está acontecendo. Muita gente prefere ficar no caos, muita gente prefere ficar no sufoco, no modo do piloto automático, na sobrevivência, né? Existe um termo que chama normose, é uma doença. Eles colocaram como uma patologia da normalidade que existe, da atualidade, porque a normose nada mais é do que esse piloto automático. A pessoa, ela acha que é normal ficar ali no caos, é normal ficar com instabilidade emocional, que é normal ficar doente. As pessoas, elas simplesmente acham que é normal. E essa questão de normalizar coisas que não são normais
é a gente estar ainda no modo sobrevivência. Não, não é normal você ficar doente, não é normal você ficar na falta da abundância, porque não existe escassez, é a falta da abundância. Não é normal você ficar com instabilidade emocional, não é normal, simplesmente não é normal. E quanto mais a gente consegue entender isso, mais a gente consegue agrupar mente, corpo e espírito. E nisso que a gente agrupa mente, corpo e espírito, a gente começa a virar a chave, a gente começa a entender todo o rolê. E nisso que a gente começa a entender todo o rolê, a gente percebe que tudo tá dentro de nós. E essa serpente, ela vai falar exatamente disso, da gente fazer esse mergulho pra dentro. E quanto mais a gente está vigilante dentro da gente, mais o externo ele vai transbordar naquilo que de fato faz sentido. Mais o externo vai transbordar e vai se equilibrar em todo esse processo de transformações, de transmutações que nós já estamos vivendo. Logo em seguida, no dia 24, a gente entra com a lua minguante, ou seja, encerramento de um ciclo lunar. E essa lua minguante, ela vai convidar a gente, sim, a desapegar, vai convidar a gente a ressignificar o nosso olhar em relação à nossa autoconfiança, à nossa autoestima, porque a serpente, ela é visceral, a serpente, ela é magnética. Então, todo o nosso magnetismo vai estar, sim, radiante. Só que aí eu te pergunto, como é que está o teu equilíbrio emocional? A forma como está o teu equilíbrio emocional vai dizer sobre o que você vai estar magnetizando a partir do dia 20, lá na onda encantada da serpente. E aí é o ponto de você começar a trabalhar cada vez mais na sua conexão mais alinhada com a sua autoestima, com a sua autoconfiança. A lua minguante do final do mês, do dia 24 de outubro, vai pedir pra gente olhar e a gente ressignificar todos os pontos que envolvem a nossa autoconfiança. Leão é o quê? É um signo de autoconfiança, é um signo que tem esse magnetismo, tem esse borogodó. E é o momento da gente despertar esse borogodó na gente. Só que é aquela coisa, nós estamos passando por um processo de transformação, de transmutação. Muita coisa está parando de fazer sentido, a gente está desapegando de muita coisa. E a gente precisa desapegar de muita coisa para a gente acessar toda a nossa potência, toda a nossa força, toda essa visceralidade que a serpente vai querer trazer para nós. E aí é aquela coisa, se a gente ainda fica muito oscilando, né, nessas emoções instáveis, principalmente no dia de hoje, né, hoje é um dia pra gente liberar todas as urucas que nós estamos segurando, tá? Terminar de liberar tudo aquilo que está nos impedindo de transformar, de mudar, de acessar o novo. E aí, 31 de outubro, a gente tem o meu aniversário, claro que é um dia muito importante, mas nós também temos o Dia das Bruxas, que é temido por muitos, né? Se a gente pegar o Dia das Bruxas, ele nada mais é do que o momento onde a gente, principalmente nós, mulheres, podemos entender que todos nós somos bruxas. E o que é ser bruxa? É sermos nós, é sermos autênticas. É entender que nós viemos aqui para poder fazer a diferença no mundo. Só que o que acontece? As pessoas elas ainda estão reprimindo a própria energia delas. Então, esse momento que nós vamos viver a partir de segunda-feira, que começa aí uma nova onda encantada, é o momento para a gente começar a acessar todo o nosso poder de influência, toda a nossa sabedoria interior. O que tu carrega dentro de você? O porquê que tu tá relutando de acessar toda a tua força, a força da tua egrégora, dos seus guias, seus mentores, de quem tu acredita, anjos, arcanjos, sei lá. Por que tu ainda está relutando de acessar toda essa potência? Por que você ainda está relutando de acessar toda essa força? E quanto mais tu reluta de acessar essa força, mais você vai percebendo que as coisas elas vão se desarmonizando, vai ficando mais desafiador todo esse processo. E a gente precisa ressignificar. Nós precisamos despertar para o novo, despertar para essas mudanças, despertar para as sincronicidades que estão aparecendo na nossa vida, na nossa frente. Quanto mais a gente desperta para essas sincronicidades que estão batendo, valendo, né? Eu brinco assim, mais a gente percebe que a gente ainda tá dormindo, a gente ainda tá no soninho dos justos. E aí, quando chega lá na onda encantada da serpente, 10 portais de ativação galáctica direto,
Vocês vão olhar e vão falar assim, realmente, eu ainda estou no soninho dos justos. Porque vai começar a bater a questão de sobrevivência, vai começar a bater a questão de se conectar com os instintos, vai começar a bater um monte de coisa e tu vai ficar assim, ok, o que eu vim fazer aqui? O que está acontecendo? Como é que eu saio desse caos? Um caos criado por nós mesmos. Porque nós somos o reflexo, né? A gente precisa entender que tudo que nós vivemos é basicamente um reflexo. Eu vou abrir aqui a onda encantada do humano só para falar para vocês uma coisa. Ela vai ser uma onda encantada que vai convidar a gente a liberar a nossa comunicação. A comunicação que vem da alma. Então, eu já estou avisando com antecedência para que vocês entendam que esse vai ser o momento para a gente liberar a nossa comunicação. Agora, nessa onda, nós estamos liberando as nossas emoções reprimidas. Agora, pensa, nós estamos entrando no mês das bruxas, o quanto nós mulheres fomos reprimidas em relação à nossa comunicação. O quanto a nossa voz foi calada. A nossa voz que vem da alma. Nós temos medo de falar. Nós temos medo de nos comunicar, de nos colocar à frente, de levar a nossa expressão para as pessoas. E quanto mais, eu já falei isso aqui em algum lugar, quanto mais a gente reprime a nossa voz, mais a gente também afasta as pessoas que precisam ouvir a gente, que precisam da nossa cura, da nossa transformação. Hoje eu ouvi uma coisa que me tocou muito, que uma amiga querida virou para mim e falou assim, Bia, só de conversar com você, eu me acalmo. Só de conversar com você, a minha energia já mudou. E é isso, se a gente reprime a nossa comunicação, se a gente reprime a nossa emoção, se a gente reprime a nossa expressão autêntica que vem da alma, a gente está deixando de ajudar muita gente, inclusive a nós mesmos, porque o outro, ele é só um reflexo da gente. Então, essa próxima onda encantada que começa na segunda-feira, ou seja, um período de 13 dias aí, vai vir pra gente começar a preparar o terreno. Pra gente semear as nossas sementes, pra gente poder florescer, dar abertura para a abundância e prosperidade entrar na nossa vida, porque a serpente que vai começar lá no dia 20 de outubro, ela é afortunada. Só que aquela coisa, se a gente ainda tá dormindo no soninho dos justos, ela vai bater na sobrevivência. E não, nós não queremos ficar nesse modus operandi de sobrevivência, nós queremos viver, porque nós viemos aqui para viver com prazer. Nós viemos aqui para magnetizar todas as nossas oportunidades. As emoções estão à flor da pele, sim. Sim. E eu vou te falar uma coisa, Thaisa. Escreva. Comece a escrever. A Thaisa falou, tá? Pra quem não vai conseguir ver o comentário dela, ela falou que ela tá sentindo tudo, todas as emoções à flor da pele. Ela falou que de uns dias pra cá, ela começou a perceber que a comunicação dela tá virando chaves. Ela começou a perceber que ela precisa se colocar, mais ali no movimento e falar e expressar. E é sobre isso. Anota, tá, Thaís? Anota todos esses insights que estão vindo, anota as suas emoções que estão à flor da pele, porque quando a gente faz uma escrita livre, nós temos também a possibilidade de receber insights. Eu tenho muito essa facilidade de, à medida que eu vou escrevendo, vai vindo muitas ideias, vindo muitos insights, mesmo que eu tô escrevendo coisas desconexas, porque não é uma linha de raciocínio, sabe? É só aquilo que tá na mente. Quanto mais a gente desafoga esse mental, a gente também consegue desafogar o emocional. E aí, as chaves, elas começam a virar, a gente percebe que a nossa comunicação, ela vai ficando muito mais clara, muito mais fluida, e a gente sai dessa repressão da nossa comunicação pra gente acessar toda a nossa potência, pra gente acessar toda a nossa força. E aí, quando a gente chegar lá na onda encantada da serpente, tudo que nós vamos precisar é liberar a nossa visão, a visão de que nós podemos criar tudo, a visão de que nós somos magos, a visão de que nós estamos aqui para poder evoluir e não para poder sobreviver. Essa ideia de estamos aqui para pagar karma já acabou, passou, tá? Agora é hora da gente olhar pro novo, da gente entender que nós criamos tudo. Então, se tá desafiador, se tá um caos, nós criamos. Se tá gostoso, se tá prazeroso, se tá divertido, nós criamos também. E olha que legal, nós temos o poder de criar qualquer coisa. Eu brinco sempre, que dentro da lei do tempo a gente fala que tempo é arte. E se tempo é arte, nós somos os artistas. O que tu tá fazendo com o teu tempo? O que tu tá fazendo para criar um tempo de qualidade para você, um tempo onde você pode se divertir, você pode viver com prazer? Esse é o ponto master, dessas energias do mês de outubro. Da gente entender que tá desafiador? Tá, mas a gente tá findando um processo. E todo final de processo, ele é caótico.
todo o processo que, né, pensa ali, um furacão passa, ele vai passar criando muito caos. Até ele ir embora por completo, vai ficar caótico. Só que depois que ele vai embora, não melhora. Ainda tem todo o caos da destruição, que é a hora da gente começar a colocar tudo no lugar. E no momento que a gente coloca tudo no lugar, as coisas elas vão ficando mais fluidas, mais claras, mais leves. A gente vai enxergando as coisas por um outro ângulo. Então, sim, tá? Esse mês de outubro, ele vai ser um mês que ele vai convidar a gente a aguçar o nosso olhar sobre tudo aquilo que nós estamos criando, sobre entendermos que nós plantamos e nós fazemos florescer, que nós temos uma sabedoria intrínseca que está dentro da gente. E hoje eu tive um puta do insight, que eu entendi que eu tô aqui para direcionar cada vez mais vocês para esse pilar de unidade, de entender que vocês são a própria divindade, porque eu tenho entendido cada vez mais isso dentro de mim. E quanto mais a gente entende que nós somos Deus, que nós somos a fonte, nós entendemos que nós também fazemos parte desse universo, dessa natureza, de tudo isso que nós estamos criando. E se nós somos a própria fonte, nós temos o poder de criar. Nós só precisamos integrar mente, corpo e espírito. Fazer aquele juntado ali bem divertido, bem legal. E nesse juntado, a gente consegue olhar além. E a gente consegue evoluir, transcender, ganhar experiências, né? Estamos aqui para experienciar essa realidade 3D. Aqui tem bolo de chocolate, que é bem legal, né? Lá na quinta dimensão, ninguém sabe que tem bolo de chocolate. Então, aqui é legal, mas nós não somos daqui. Então, quanto mais a gente consegue transcender esses prazeres da carne e a gente começa a olhar para o que traz prazer para a alma, mais a gente vai poder fluir nesse mês de outubro de uma forma um pouco mais fluida, um pouco mais leve. Então, já pega e olha para a vida de vocês. O que está mudando? O que está caótico? O que está precisando do seu olhar, do seu foco, da sua visão? O que está precisando de você pegar e falar assim, ok, eu vou direcionar minha energia para isso e vou fazer acontecer. É a energia do guerreiro. Minha amiga Chay fala muito, é energia do guerreiro isso. É tu focar. E quanto mais tu foca essa energia na tua mudança, na tua transformação, mais você vê o resultado acontecer rápido. E nisso que você vê o resultado acontecer rápido, você percebe que tu só precisava virar uma chave. Tu só precisava clicar ali no botãozinho e falar assim, ok, próxima consciência. Sabe? Então, aproveitem essa energia desse mês de outubro para fazer essas mudanças, para acessar a sabedoria interior de vocês, para estar em conexão com o corpo físico também, porque o nosso corpo ele é o nosso templo e ele é o nosso veículo de manifestação aqui na Terra. Eu sempre falo isso. E no momento em que vocês entenderem tudo isso, vocês vão perceber que apesar da gente ter uma energia escorpiana chegando aí, com essa coisa de transformação, mortes, assuntos tabus que vão vir à tona, sempre vêm à tona, no mês de outubro, principalmente no mês de outubro, transitando nessa energia da serpente, não espere nada menos do que assuntos tabus vindo aí para abrir a visão de vocês. E aí é quando a gente começa a romper com toda a crença que nós tivemos. E a gente começa a transformar a nossa vida. E nessa transformação a gente começa a acessar o novo. Os véus começam a cair, a gente começa a entrar na energia pura da criação, e nessa energia pura da criação, nós acessamos também a quinta dimensão, que ela é criada na nossa mente. Então eu desejo para vocês que seja um outubro incrível. Na segunda-feira eu devo vir fazer uma live falando sobre esse período de 13 dias que nós vamos entrar do humano. Possivelmente também terei uma live onde, na verdade, eu vou ser convidada, né? Então eu farei uma live em participação e vai ser bem legal. Terça-feira também já estou preparando uma outra live. Quero trazer mais movimento pra cá e eu conto com vocês para estarem aqui. E mais uma vez eu sempre digo que eu vejo você, eu sinto você e eu sou um outro você em Lakesh.